E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o seu irmão Kennedy e hoje eu quero falar sobre toda casa, ela precisa de uma reforma. Fique comigo mais uns minutos que nós vamos falar sobre isso. Pessoal, o texto base que eu quero usar para esta mensagem do dia de hoje é Ageu capítulo 1, no verso de número 8, onde Deus vai usar Ageu para dizer as seguintes palavras: subam ao monte, tragam madeira e edifiquem a casa. O contexto histórico de tudo isso é que Deus ele coloca no coração de um homem para libertar o povo de Jerusalém, que estava preso nas regiões da Babilônia, porque a Babilônia tinha destruído agora Jerusalém, tinha destruído as cidades, destruído os muros e destruído também o templo. E agora Deus coloca no coração deste rei para liberar o povo para voltar a Jerusalém e edificar novamente aquela cidade. E nós vemos que há a construção dos muros e agora eles têm o desejo de construir o templo, a casa do Senhor. Só que agora o povo ele começa a murmurar, fazer uma reclamação, que é a seguinte reclamação: não é tempo de edificar esta casa. E Deus agora vai usar Ageu para falar com os líderes daquela nação de Jerusalém, para falar, é sim tempo de edificar a casa. A primeira coisa que eu quero destacar aqui são as 3 fases da reconstrução da nossa casa. Por quê? Eu faço essa comparação assemelhando a mim e a você, porque eu e você, nós também somos como a casa, nós também somos como um templo. E toda casa e toda estrutura, ela precisa de uma reforma, ela precisa de uma manutenção, porque se não passarmos por este momento de manutenção, certamente a ruína virá e o prejuízo será ainda maior. Agora nós entendemos o seguinte, que o primeiro problema que eu identifico aqui na nação de Jerusalém é que o povo não queria se esforçar, porque a primeira ordem da parte de Deus é subam o monte. E eu encontro isso não só nos tempos de Ageu, mas também nos nossos dias. Muitas das vezes nós não queremos trazer esta reforma tão necessária às nossas casas, porque nós não temos a capacidade de gerar esforço, de se esforçar. O povo não queria se esforçar para subir o monte, porque eu creio assim que para muitos era uma tarefa um pouco cansativa, era uma tarefa que às vezes a preguiça falava um pouco mais alto. E realmente é isso que nós encontramos nos dias de hoje. Às vezes nós não queremos participar de uma reforma. Às vezes nós não queremos reformar a nossa vida porque nós damos lugar à preguiça. Mas a primeira coisa que Deus está falando comigo e com você hoje é: se esforce. E isso me faz lembrar Josué. Josué, quando ele vai assumir o legado de Moisés, a liderança da nação hebreia, Deus vai falar com ele diversas vezes: esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. A primeira coisa que você tem que saber e mentalizar muito isso é que Deus ele é com você, mas só acontece quando você se esforça. Eu vejo muitos cristãos que pararam, abandonaram a fé, deixaram Cristo de lado. E quando eu converso com estes, o motivo, eles chegam a uma sincera declaração: foi por falta de esforço. Mas nós temos que saber que Cristo ele nos dá a possibilidade de vencer a partir do momento que eu e você se esforça. Então, nesta reforma que você precisa passar, que eu preciso passar, nós primeiro temos que nos esforçar. O segundo ponto é a parte de trazer madeira. Paulo ele escreve em 1 Coríntios capítulo 3, do verso de número 10 até o verso de número 13, e ele fala um pouco sobre construção da casa. Ele começa dizendo: eu, como um prudente construtor, eu lancei o alicerce. O alicerce é Jesus Cristo. E agora saibam e tenham cuidado nos materiais das quais vocês vão utilizar para construir a casa
de vocês, e ele começa a citar: alguns usam ouro, alguns usam madeira, alguns usam palha, outros usam feno, outros usam pedras preciosas. Mas escolham com cuidado, porque a construção de vocês será provada no fogo naquele grande dia. E a pergunta que eu faço para você no dia de hoje é: quais os materiais que você tem escolhido para edificar a sua casa? Porque naquele grande dia os nossos materiais serão colocados ao fogo para ser provado. Então eu volto a destacar este ponto: escolha bem os materiais. E agora nós entramos na parte da construção. Onde é que eu devo construir a minha casa? A sua casa, ela deve ser construída em Cristo Jesus. Jesus agora ele vai começar a falar com os discípulos e toda a multidão que está ao seu redor, que um homem prudente ele constrói e ele edifica a sua casa sobre a rocha. Porque vai chegar momentos que a tempestade vai bater. Vai chegar momentos onde as chuvas fortes vão alcançar aquela casa, mas ela não vai cair, porque ela está estruturada em Jesus Cristo, que é a rocha inabalável. Mas deixa eu te falar um negócio. Não basta só construir, você tem que cuidar da sua casa. Porque eu vi muitos crentes que construíram casas, mas não tiveram cuidado de fazer reformas. E essas pessoas que não cuidaram das suas casas espirituais, em um momento da sua vida caíram e não voltaram mais. Então a mensagem que eu tenho para você no dia de hoje é: edifique a sua casa em Jesus Cristo. Escolha os melhores materiais, se esforce para isso. Escolha os melhores materiais e sempre faça manutenção na sua casa. Fazendo isso, o nome de Deus ele vai ser glorificado. Que esta palavra arda no seu coração. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e nos ajude neste projeto se inscrevendo aqui no canal. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.